10, capítulo 3, versículo número 14 e versículo 15. Glória a Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus. Deus seja louvado. Coloca a mão sobre o seu coração. Só uma breve oração. Altíssimo Deus, eterno poderoso Pai, Senhor, neste momento, Espírito Santo da verdade, meu Pai, eu te apresento cada um presente nesta noite, Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu te peço, Espírito Santo, neste momento, Pai, que todo impedimento, barreira, empecilho, embaraço, que tudo aquilo que ele tentar lançar na mente dessa pessoa, que não impedir ela, Pai, de receber a palavra. Eu te peço, Espírito Santo, venha caindo por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me usa, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar com liberdade de exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Se tiver um fundo musical, se tiver, glória a Deus. Quando o pastor me passou o culto, que era um culto de oração, eu fui buscar de Deus e eu senti uma confirmação. Tivemos uma campanha em cima desse tema, mas quando a gente vai pregar é diferente do mistério. E eu pedi a Deus uma palavra, o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra no meu coração. É interessante, nós, quando vamos falar de oração, é até fácil alguém não vai dizer para mim que eu gosto de orar, eu amo orar. Verdade. Mas é difícil alguém falar assim: eu tenho uma vida de oração constante durante todo o mês sem parar um dia. Falo isso sem mentir, na minha total sinceridade. Mas vamos ver que quando nós vamos falar de oração, nós vamos falar de batalha espiritual. Nós vamos falar de guerra espiritual. E quando nós chegamos aqui nessa carta aos Efésios, no capítulo de número 3, a qual Paulo diz no primeiro versículo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É bem interessante nós notarmos que quando Paulo está dizendo esta causa, a primeira causa que ele está dizendo é a causa do Evangelho. Porque quando nós vamos estudar o contexto desta epístola, nós bem sabemos a qual Paulo acabou de dizer que ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Quando ele começa a escrever essa carta para a igreja que está em Éfeso, nós vamos ver que quando Paulo diz que ele estava em Atos, no capítulo 19, que ele está dentro da cidade de Éfeso. É bem interessante notarmos que quando Paulo chega dentro da cidade, ao ele permear, ele vai ver que lá tem uma igreja dentro da cidade de Éfeso. Agora, essa igreja tinha aproximadamente 12 varões que congregavam nesta igreja. Mas só que quando Paulo chega lá, a Bíblia vai nos dizer que aqueles discípulos, eles não conheciam o Espírito Santo. Paulo então pergunta para ele: vocês conhecem o Espírito Santo ou já ouviram falar? Um deles vão dizer: não, nós não conhecemos, nem nunca ouvimos falar, nós conhecemos somente o batismo de João Batista. É bem interessante nós notarmos isso, porque quando nós começamos a entender que eles só conheciam o batismo de João Batista, que era o batismo para o arrependimento, mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo, que era para receber o poder de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver então que quando Paulo chega, Paulo vai então impondo as mãos sobre eles. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós vamos ver que quando a igreja em Éfeso
Santo. Eles vão ter a ousadia para poder pregar no Evangelho. E quando nós vemos aqui no capítulo 3, Jefferson, no versículo 14, é que Paulo, quando ele chega naquela cidade, que ele dá uma volta lá dentro, ele vai ficar espantado, assustado, mas não fica com medo, porque Paulo era um homem de oração, porque Paulo era um homem de intimidade com Deus, porque Paulo não temia diante os levantes do inimigo contra a sua vida. Eu preciso frisar bem isso para que você entenda que quem tem uma vida de oração, ele tem a total sabedoria de lidar com os problemas dentro da sua casa. Quem tem uma vida de oração, ele tem total autoridade de, quando as portas se fecharem, ele dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu sou fiel a ti, Deus, eu faço prova com o Senhor. Se Deus não abrir a porta, aleluias. Paulo então diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Paulo não está nos ensinando, quando as coisas, a situação ficar difícil, nós cruzar o braço, sentar no nosso sofá, ligar a Netflix e ficar 24 horas assistindo um filme. Paulo não está nos ensinando, quando as coisas ficarem difíceis, nós ficarmos desesperados e bater na porta do pastor. Não, Paulo está dando a primeira cena aqui nesta noite. Ele está dizendo para nós: antes de vocês bater na porta do pastor, bater na porta do vice, do evangelista, do presbítero, Paulo está dizendo: dobre os seus joelhos, apresenta a Deus que somente Jesus pode entrar na sua vida, pode entrar com providência, pode mudar essa história. Por essa causa, e quando eu medito bem nesse versículo, eu trago ele primeiramente, a Bíblia fala com a gente, além que abrandando aqui dentro. Antes de trazer para ele, a palavra vem quebrando aqui dentro. E sabe o que é interessante? Quando você tem algo que não está agradando a Deus, ou seja, na intimidade com Ele, ou seja, na vida de oração, ou seja, na busca de consagração, ou seja, na leitura da palavra, quando você não consegue buscar a Deus, que quando você começa a meditar na palavra, a palavra vem te confrontando e vem dizendo: primeiro muda, para depois pregar a minha palavra, primeiro transforma, para depois pregar a transformação, primeiro ora, para depois pregar sobre a oração, primeiro jejuma, para depois pregar sobre o jejum. Você pode até pegar as portas abertas, mesmo que Deus não abriu. Mas se você não tem uma vida de oração, não tem como você pregar sobre oração. Você pode até pregar, mas não vai ter o mesmo efeito. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está nos ensinando que quando Paulo olha para aquela cidade, ao entrar naquela cidade, ele vai ver que lá dentro daquela cidade tinha um templo. Esse templo era construído com pedras caríssimas e com granizo, a qual dentro desse templo tinha uma deusa, a qual a Bíblia também diz, a história diz que foi um meteoro que caiu de Júpiter lá. Os moradores daquela cidade pegou esse meteoro e fez uma escultura, colocou dentro do templo. É como se fosse da Maria. Se você passasse dentro daquele portal, sendo católico, tinha que adorar aquela imagem, tinha que fazer o Pai Nosso. Assim era dentro daquela cidade.
ao eles entrarem, passaram na porta do templo, ou os que entravam no templo se prostravam diante de Diana e dizia: grande é a Diana dos Efésios. Se a chuva caísse, grande é a Diana dos Efésios. Se não chovesse, grande é a Diana dos Efésios. Mas só que quando Paulo chega, Paulo se prostra o joelho e diz: por essa causa eu me coloco de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda família nos céus e na terra toma o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado na direita de Deus, que em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Então Paulo começa a pregar o Evangelho dentro daquela cidade de Éfeso. E é interessante que quando nós meditamos em Atos 19, a Bíblia diz que eles faziam artifícios, faziam pulseiras, estátuas em adoração a Diana. E era o lucro da economia daquela época. Mas só que Paulo, ele tinha uma autoridade quando ele pregava o Evangelho. Ele confrontava as pessoas que estavam no erro de uma forma que as pessoas se levantavam contra ele. E nós vamos ver então o que o Paulo vai dizer em Efésios no capítulo de número 5, no versículo 14. Ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá dentre os mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é para as pessoas que estavam perdidas. A primeira mensagem veio para que estavam dentro da igreja, porque a igreja estava vendo a situação, mas não estava tendo a reação. E a mensagem desta noite é para você que não tem mais vida de oração, para você que não tem mais disponibilidade para fazer a obra de Deus, para você que não mede esforço para tudo que o pastor pede. É para você mesmo nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda há tempo de você voltar ao primeiro amor e ter uma vida diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo diz no versículo de número 18, capítulo 5: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Paulo diz também na carta aos Romanos, no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformais o vosso entendimento. Oh glória! Paulo está nos ensinando que nós não devemos ter a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo nas coisas desse mundo, mas nós devemos ligar o nosso joelho no chão para ter acesso com o Papai do céu, porque como Jesus disse, tudo que ligar-se à terra será ligado no céu, será ligado no céu através da oração da igreja.
vem um anjo e o consola. Quando o anjo consola, ele volta para os seus discípulos, e quando ele chega os seus discípulos, eles já estão dormindo. Eles já estão dormindo. O mestre acorda eles e diz: não podem orar comigo apenas 1 hora, porque oração é batalha espiritual. Não devo dizer que é fácil orar, não é. É para quem tem coragem de lutar com os açotes, os principados, as potestades. É para quem não tem medo de Satanás bater na porta. É para quem não tem medo do inimigo se levantar contra você no emprego e você fica calado. Quem tem vida de oração tem reação. O inferno se levanta, mas Deus te guarda em todas elas. Aleluia, glória a Deus. Olha para dentro de você agora, fala com Deus e agora. Como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com Deus? Como está sendo o seu diálogo com Deus ali? Ou você é um crente de 6 horas? O crente de 6 horas não gosta desse culto. O crente de 6 horas não gosta desse culto. Ele gosta de acabar o culto. O pastor orou aqui, mas não bastou. Eu preciso de sentir ele orando por mim. O pastor orou, não sentiu ainda a oração. Ô irmão, ora por mim aqui. Ora pelo meu marido. Mas chega em casa, sabe o que ele faz? Deita no sofá, pega o telefone. Normal, mas tem que ter a hora da oração. Você tem que ter um momento de falar com Deus. Como o pastor Vladimir um dia eu disse na igreja: acorda cedo, não ora, vai trabalhar, não ora, almoça, não ora, janta, não ora, vai dormir, não ora. Em que hora você está tendo diálogo com Deus? É tempo de deixar de ser crente de oração, crente de 6 horas. Ora por mim, ora pela minha família. É tempo de você prostrar o joelho no chão e orar, falar com Deus, buscar a intimidade com o Papai do céu. Como que você quer ter avivamento na tua oração? Eu quero cantar e a igreja estremecer, mas não tem oração. Aleluia. Pode ficar tranquilo, eu sei o que Deus mandou pregar, eu vou pregar. Com você adorando, dando glória não, a glória é do Rei dos Reis, do Senhor, a glória que é dele. Aleluia. Sabe quando você vai receber aquela porta aberta? Que o pastor profetizou, que Deus usou o profeta? É que Deus está esperando você ter uma intimidade com Ele, porque Ele conhece seu coração, Ele conhece seu pensamento, Ele sabe que sem terminar aquela pensa agora, você cruza os braços e deixa tudo de lado. Ele te conhece, Ele sonda o seu pensamento, seu coração. Ele vai até entre a divisa da alma e do espírito. Ele te conhece por dentro e por fora. E Paulo disse: por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo já nos deu aqui a total o caminho, a senha, que o único caminho para nós buscar a resposta, para nós buscar o livramento, o milagre, a cura, ainda está na oração, joelho dobrado, ainda está em tempo
intimidade com Deus, ainda está em pagar o preço pela sua família, ainda está em dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu não mereço, mas o Senhor me põe assim. Aleluia. Eu poderia esta noite estar gritando aqui para você receber uma porta aberta, mas eu quero ser esta noite para você receber esta palavra e passar a ter uma vida de oração com Deus, uma vida de oração com Deus, intimidade com Deus. Altíssimo Deus, eterno, poderoso Pai, Espírito Santo da verdade, meu Pai que está na igreja, que está no teu povo, Senhor, Espírito Santo de Deus, meu Pai querido, eu te apresento, Pai, cada um presente nesta noite, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo da verdade, Pai, eu te encontro a causa deste homem, desta mulher, meu Pai, meu Deus, que glória, Deus de poder, Espírito Santo de Deus, assim, meu Pai, como o Senhor enviou um anjo, meu Pai querido, o arcanjo Miguel, meu Pai, para lançar por terra a barreira que impediu a oração de Daniel, meu Pai, nesta noite, eu te peço, meu Pai, lança por terra, meu Pai, esse impedimento, essa barreira que tem impedido para a oração deste homem, desta mulher, meu Pai, meu Deus, que poder e glória, vem nessa noite, meu Pai, trazendo um avivamento sobre a tua igreja, vem renovando, meu Pai, o teu povo, vem renovando o teu povo, meu Pai, vem quebrantando cada coração, aquele, meu Pai, nesta noite, que não conseguiu, meu Pai, te adorar, te bendizer, meu Deus, lança por terra este impedimento, esta barreira, meu Deus, meu Pai, vai ter encontro, Senhor, ao lar, meu Pai, de cada um, meu Deus, vai entrando, meu Pai, com providência na vida, no celeiro, no emprego de cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, entra, Deus, com providência, entra, meu Pai, nesta causa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Desde já, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela dedicação dos irmãos, pelo abençoe o povo, Deus da Cruzita, pastor Márcio, pastor Aparecido, bem, dá um abraço para o nosso pastor, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, eu vou atender.